Neste exato momento, você está se movendo a 828 mil quilômetros por hora, não em relação à sua cadeira, não em relação ao chão sob seus pés, mas em relação ao centro da Via Láctea, a galáxia espiral que contém o Sol, a Terra e tudo o que a humanidade já conheceu. Você não sente absolutamente nada, nenhuma vibração, nenhum vento, nenhuma sensação de aceleração. E ainda assim, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, a Terra racha o espaço a uma velocidade que tornaria qualquer veículo construído pela humanidade parecer completamente estático. Este é o paradoxo de abertura do verdadeiro movimento da Terra. E o que torna esse paradoxo ainda mais perturbador é que ele é apenas o início de uma história muito mais estranha e muito mais magnífica do que o diagrama escolar jamais sugeriu. Na escola, todos aprendemos o mesmo mapa do sistema solar. O Sol no centro, os planetas girando ao redor em órbitas elípticas limpas e organizadas. O movimento descrito como se o Sol fosse um ponto fixo no espaço, um eixo imóvel ao redor do qual tudo dança. Esse mapa é tecnicamente correto em termos relativos. A Terra de fato orbita o Sol, e o período de uma órbita completa é de fato 365 dias. Mas o mapa mentia por omissão, e o que ele omitia é a parte mais espetacular da história. O Sol não está parado. O sistema solar inteiro está em movimento, viajando pelo interior da Via Láctea, carregando todos os seus planetas, luas, cometas e asteroides numa jornada que não tem pausa e não tem retorno. A Terra vai junto, não num círculo plano e fechado, mas num caminho tridimensional que nunca se fecha, nunca se repete. A forma real da trajetória da Terra pelo espaço é uma hélice. Imagine uma mola metálica, esticada no vácuo cósmico. Cada espira da mola representa um ano terrestre completo ao redor do Sol, e a mola inteira avança continuamente através do espaço à medida que novas espiras se formam. É exatamente isso que acontece. A Terra completa sua órbita ao redor do Sol, enquanto o Sol avança na direção de uma região conhecida como ápice solar, um ponto de destino aparente situado na direção da constelação de Hércules, e o resultado é uma hélice contínua, uma trajetória que nunca se repete, nunca fecha o mesmo caminho, nunca cruza a mesma região do espaço duas vezes. Cada ano que passa, a Terra está num lugar do universo absolutamente inédito e estará lá apenas uma vez, por um fragmento de segundo na escala cósmica. Isso tem uma consequência ao mesmo tempo filosófica e física. Quando dizemos que a Terra retorna ao mesmo ponto após um ano, estamos usando uma linguagem relativa. Ela retorna à mesma posição em relação ao Sol, mas em relação ao universo, ela não volta a lugar algum. Janeiro deste ano não é o mesmo endereço no espaço que janeiro do ano passado. O Sistema Solar se deslocou aproximadamente 7,25 bilhões de quilômetros ao longo de sua órbita galáctica desde então, carregando a Terra consigo. Cada nascer do Sol que você já viu aconteceu num lugar diferente do cosmos. Cada memória que você tem ocorreu em endereços físicos distintos do universo, distribuídos ao longo de uma hélice invisível que se estende pelo espaço como o rastro de toda a história que você viveu. A velocidade que torna isso possível, 828 mil quilômetros por hora, precisa de comparação para entrar na escala humana. O avião comercial mais rápido em operação regular cruza o Atlântico a cerca de 900 quilômetros por hora. A Terra se move, em relação ao centro galáctico, a uma velocidade quase 900 vezes maior do que isso. Se você colocasse esse avião e o planeta lado a lado num ponto do espaço e os deixasse se mover livremente por 24 horas, o avião teria percorrido 21.600 quilômetros, pouco menos que a volta completa ao equador terrestre. A Terra teria percorrido quase 20 milhões de quilômetros. E ainda assim, essa velocidade brutal é completamente imperceptível para qualquer ser humano sobre a superfície do planeta, porque o ar, os oceanos, as montanhas e tudo mais se movem exatamente junto, numa uniformidade que apaga qualquer sensação de deslocamento. O movimento total silencia a experiência do movimento. O Sol completa uma órbita completa ao redor do centro da Via Láctea,
a cada aproximadamente 225 milhões de anos. Esse período tem um nome informal, mas poderoso: o Ano Galáctico ou Ano Cósmico. 225 milhões de anos terrestres é tempo suficiente para que quase tudo mude num planeta. Continentes se formam e se separam. Espécies inteiras surgem e desaparecem. Oceanos abrem e fecham. A última vez que o Sol estava na posição atual em sua órbita galáctica, a Terra não tinha dinossauros. Eles estavam apenas surgindo no início do Triássico, enquanto os grandes répteis da era anterior deixavam a cena. Antes disso, há 2 anos galácticos atrás, a vida complexa ainda não tinha dominado os oceanos. Cada ano galáctico carrega dentro de si uma era completa da história terrestre, e estamos agora nos primeiros instantes do segundo ano galáctico, desde que a vida multicelular complexa surgiu na Terra. A órbita do Sol ao redor do centro da Via Láctea não é um círculo perfeito. Ela é aproximadamente circular. O Sol mantém uma distância de cerca de 26 mil anos-luz do núcleo galáctico, mas oscila ligeiramente ao longo do caminho, variando entre regiões um pouco mais próximas e um pouco mais distantes do centro. Mais do que isso, a órbita não é plana. O sistema solar oscila suavemente acima e abaixo do plano galáctico num ciclo de aproximadamente 30 a 35 milhões de anos, como uma pedra saltando sobre a superfície de um lago em câmera lenta cósmica, exceto que os saltos duram dezenas de milhões de anos, e a superfície é o disco de estrelas, gás e poeira da Via Láctea. Num momento dessa oscilação, estamos levemente acima do plano galáctico, observando a densa faixa de estrelas de cima. Alguns milhões de anos depois, cruzamos esse plano e mergulhamos abaixo dele. Atualmente, o Sol está se afastando gradualmente acima do plano galáctico, saindo da região mais densa do disco. Essa oscilação vertical tem implicações concretas para a história da Terra. Quando o sistema solar atravessa o plano galáctico, onde a densidade de estrelas, nuvens de gás e poeira é maior, a probabilidade de interações gravitacionais com outros objetos aumenta. Há hipóteses científicas que conectam esses cruzamentos do plano galáctico com períodos de maior perturbação dos cometas na nuvem de Oort, o vasto reservatório esférico de cometas que envolve o sistema solar a grandes distâncias, o que poderia aumentar o fluxo de cometas em direção ao sistema solar interno. A ideia de que o ritmo da órbita galáctica pode ter influenciado a dinâmica do sistema solar ao longo de sua história ainda é objeto de pesquisa ativa, mas ela ilustra como movimentos em escala galáctica não são abstrações distantes. Podem ter consequências reais e físicas para o planeta que habitamos. A trajetória do Sol pelo interior da Via Láctea também o leva ao longo dos bilhões de anos, por diferentes regiões da galáxia. A Via Láctea não é uniforme. Ela tem braços espirais com intensa formação estelar, zonas mais esparsas entre esses braços e um núcleo central denso e energético. O Sol se encontra atualmente na borda interna de um braço espiral menor, chamado Braço de Órion, numa região relativamente tranquila, não tão próxima do núcleo, a ponto de sofrer a intensa radiação das regiões centrais, e não tão distante, a ponto de ser privada dos elementos pesados produzidos pelas estrelas mais antigas da galáxia. Essa posição não é um privilégio garantido para sempre. É o resultado de onde o Sol se formou há 4,6 bilhões de anos e de como se moveu desde então ao longo de sua órbita galáctica.